Hoje vamos falar sobre o segredo messiânico no Evangelho de Marcos. O segredo messiânico tem a ver com o sigilo relacionado à identidade de Jesus. O sigilo, o segredo que o próprio Senhor Jesus Cristo quer conservar, quer manter. Então ele procura não revelar quem ele é, aquele que tem o poder para curar as enfermidades, aquele que tem o poder para expulsar demônios. Então, isso é conhecido como o sigilo, o segredo messiânico no Evangelho de Marcos. Messiânico por causa da palavra Messias, né? No hebraico, Hamashia, ou Mashia. Então, Jesus é o Hamashia, Yeshua Hamashia, que é a mesma palavra, o mesmo sentido de Cristo. Então, o segredo messiânico é o segredo do Cristo, né? O Jesus Christus é a mesma coisa que Yeshua Hamashia. Então, por que que Jesus procurou ocultar, manter em sigilo, em segredo, a sua identidade como o Cristo de Deus, como aquele que tem o poder de curar as pessoas e de expulsar os demônios? Então nós vamos ver alguns textos no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Logo no capítulo 1, assim que Jesus cura uma pessoa endemoniada, o demônio sabe quem é Jesus e chama Jesus de Santo de Deus. E Jesus não permite que o diabo fale. Ele dá ordem para que ele se cale. Um pouco mais à frente, ainda no 1º capítulo, Marcos fala de Jesus curando as pessoas das suas enfermidades, expulsando os demônios da vida das pessoas. E Marcos registra que os demônios sabiam quem Jesus era e Jesus não permitia que eles, os demônios, falassem, revelassem quem Jesus era. No final do capítulo 1 de Marcos, Marcos mostra Jesus curando um homem que estava leproso. E no final da cura, depois daquele milagre, Jesus dá ordem àquele homem que foi curado para que ele não conte sobre isto a ninguém. Então a gente se pergunta, né, por que isto? Por que Jesus está proibindo as pessoas de fazerem propaganda dos seus milagres, do seu poder, de quem ele é? Por que ele proíbe os demônios de falarem quem ele é, o Filho de Deus, o Santo de Deus? No capítulo 3, Marcos torna a registrar isto, que Jesus curou muitas pessoas enfermas e ele proibia que os demônios falassem quem Jesus era. Então, quem ele era? O Filho de Deus, o Santo de Deus. No capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós temos a cura, a ressurreição da filha de Jairo. Marcos diz que depois da cura, depois da ressurreição desta menina, o Senhor Jesus Cristo disse para as pessoas ali que não contassem aquilo para ninguém. Então, que não fizessem propaganda de Jesus, dele, que não revelassem Jesus como aquele que é o Messias, que cura as pessoas das suas enfermidades, que ressuscita os mortos. No capítulo 7 de Marcos, nós encontramos Jesus curando uma pessoa que era gaga e que era surda. E nós vemos então Jesus proibindo esta pessoa, depois da cura, de fazer propaganda dele. Então Jesus ordena a ele para que não fale isso para ninguém. Um pouco mais à frente, no capítulo 8 de Marcos, nós encontramos Jesus curando um cego. Então Jesus cura este cego,
de Betsaida, e Jesus dá ordem para que ele vá para a sua casa e não vá para a cidade, não vá para a aldeia, fazer propaganda dele. No capítulo 9 de Marcos, quando Jesus está no Monte da Transfiguração com alguns dos seus apóstolos, e depois que vem a voz do céu que diz: "Oh, este é o meu filho querido", ali aparecem Moisés e Elias, e Jesus dá ordem aos seus apóstolos para que eles não contem isto para ninguém. E logo depois Jesus começa a falar, né, da sua morte, da sua ressurreição. Depois que Jesus desce do Monte da Transfiguração, Jesus cura um jovem que estava endemoniado. O pai estava aflito, triste, porque os apóstolos que não subiram ao monte com Jesus não tiveram êxito na cura deste homem endemoniado. Então Jesus o cura e logo em seguida, no capítulo 9, versículo 30, Jesus dá ordem aos seus apóstolos para que não façam propaganda dele. Ele não quer ser noticiado nas cidades, ele não quer se tornar uma pessoa pública, ele não quer ser conhecido como aquele que faz milagres, que ressuscita os mortos. No capítulo 8 de Marcos, Jesus Cristo perguntou para a sua igreja, para os apóstolos: "Quem dizem os homens que eu sou?" E eles começaram a dar respostas para Jesus. Olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. E Jesus perguntou: "E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" E o apóstolo Pedro disse: "Você é o Cristo." E Jesus, logo em seguida a essa declaração correta do apóstolo Pedro, ele dá ordem aos seus apóstolos, aos seus discípulos, à sua igreja, que não falem sobre isto com ninguém. Por que, a gente pergunta? Por que Jesus quer manter esta sua identidade como Messias, como aquele que tem poder para curar as pessoas endemoniadas, as pessoas enfermas? Por que ele quer manter esse segredo? Qual é a razão disto? A razão é porque a própria igreja não compreendia o Cristo de Deus como aquele servo sofredor. Então, o entendimento que Jesus tinha, que era o correto, de quem era o Cristo, né? Que era o servo sofredor, que iria morrer na cruz do Calvário, que iria morrer pelos homens, pelos nossos pecados, a igreja não tinha esse entendimento. O apóstolo Pedro, quando ouviu Jesus falar que convinha que o Cristo de Deus fosse rejeitado, sofresse, morresse e depois ressuscitado, Pedro não entendeu e repreendeu Jesus e disse: "Não, você está interpretando errado quem é o Cristo. Essa sua compreensão das Escrituras do Antigo Testamento, da nossa Taná, da Bíblia da Igreja Primitiva, sua compreensão está equivocada." Então Pedro começou a querer ensinar Jesus qual era a missão do Cristo, qual era o papel do Cristo, quem era o Cristo. Pedro começou a querer dar aula de Bíblia para Jesus. Jesus pegou e disse para Pedro: "Para trás de mim, Satanás." Mas não apenas Pedro. Logo depois do Monte da Transfiguração, quando Jesus, logo depois que ele fala da sua morte, como Messias, como Filho de Deus, que deveria morrer e ser rejeitado pelos homens e ressuscitar ao terceiro dia, os seus apóstolos estavam discutindo, ali no capítulo 9 de Marcos está registrado, eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o mais importante entre eles. Um pouco mais à frente, Tiago e João pedem a Jesus que, quando ele vier no seu reino, que um tenha permissão para ficar à direita de Jesus e o outro sentado à sua esquerda. E Jesus tinha acabado de falar para todos eles sobre o Messias, sobre o Filho de Deus,
como aquele que deveria ser rejeitado, como aquele que sofreria, como aquele que morreria. A verdade é que a igreja de Jesus não entendeu que o Messias seria o servo sofredor, que o Messias seria rejeitado pela elite de Israel, pelo povo de Israel, pelas autoridades, e morreria por eles e por todos nós. Só depois que Jesus morreu e ressuscitou é que os olhos e que o entendimento, que a compreensão do Messias, de acordo com as Escrituras, com o Antigo Testamento e de acordo com Jesus, que é o maior intérprete das Escrituras. Sim, ele é que é o nosso mestre. É a ele que devemos ouvir e obedecer e procurar entender. Só depois deste encontro com Jesus, que morreu e ressuscitou, é que Pedro, Tiago, João, toda a igreja primitiva foi compreender o segredo messiânico, o sigilo. O Senhor Jesus Cristo não estava interessado em ter a propaganda dele como Messias que faz milagres, que cura, que expulsa os demônios. Não. O Senhor Jesus Cristo sabia que a missão mais importante e crucial do Messias era morrer por nós, era dar a sua vida por nós. Não era curar as enfermidades, não. Esse não é o sinal mais importante do Messias. Na verdade, as pessoas na igreja de Jesus, no tempo do ministério terreno dele, antes da morte e ressurreição, tinham uma compreensão errada do Messias. Pensavam no Messias, no Cristo, como uma pessoa política, uma pessoa que ia derrubar Roma, que tinha poderes militares, que ia fazer conquistas militares. O Senhor Jesus Cristo foge desse protótipo, não quer esta propaganda, porque este não é o Messias de Deus. Este não é o Cristo de Deus, este não é o Cristo das Escrituras. Então o Senhor Jesus Cristo, ele vai contra esta mentalidade dominante no sinédrio, entre os fariseus, entre os escribas, entre os saduceus, entre os herodianos, entre toda aquela liderança de Israel, e que a igreja de Jesus, que caminhava com Jesus, os apóstolos que estavam sendo treinados por Jesus, eles tinham aquela mentalidade. Paulo também tinha. Só depois que Paulo encontra com Jesus Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que venceu Satanás, aquele que venceu o pecado, o Cristo de Deus. Só quando Paulo encontra com Jesus, que morreu e ressuscitou, é que Paulo, o apóstolo, começa a compreender as Escrituras. Antes ele não compreendia. Tinha as Escrituras, tinha o Antigo Testamento apenas na mente, mas de acordo com o mundo, de acordo com os líderes religiosos de Israel. Mas quando ele encontra Jesus, seus olhos se abrem. O segredo messiânico se revela para ele também. Aí ele escreve lá na carta aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo. E no capítulo 6 de Gálatas ele diz: longe de mim esteja de gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que podia se gloriar em sua cidadania romana, poderia se gloriar por causa da sua religiosidade, a sua etnia, por causa da sua inteligência, que era um poliglota, por causa de Gamaliel, o grande mestre conhecido em Jerusalém, que o havia instruído. Mas ele diz: não, eu me glorio na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua carta aos Filipenses, ele fala sobre Jesus de uma maneira extraordinária. Ele fala que Jesus, sendo Deus, humilhou-se, despiu-se, esvaziou-se, tornou-se homem, tornou-se servo, escravo, foi obediente
foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não qualquer morte, morreu na cruz. E Paulo diz, e Deus o exaltou, Deus o elevou, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que está nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus, o Cristo, é o Senhor. Então Paulo teve a sua mente aberta, o seu coração aberto, depois do encontro com Jesus que morreu e ressuscitou. Aí ele entendeu o segredo messiânico. Na sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo na cruz, ele cravou na cruz a nossa dívida, a nossa escrita que era contra nós, a nossa nota promissória, o nosso cheque sem fundo. Ele cravou na cruz. Paulo diz aí na sua carta aos Colossenses que na cruz o Senhor Jesus Cristo triunfou. Ele não foi derrotado na cruz. Ele triunfou contra os demônios. Sim, contra Satanás. É na cruz que Jesus mostra a vitória do amor contra o ódio, de Deus contra o mal. Ah, que coisa maravilhosa a cruz. Meu querido amigo, meu querido irmão, Jesus Cristo se revela como aquele Cristo que não tem amor pelo poder. Não, ele não está em busca do poder deste mundo, que a igreja pensava, que Pedro pensava, que Paulo pensava antes do encontro com Jesus Cristo ressurreto, aquele que morreu e ressuscitou. Não, Jesus Cristo é aquele servo do Senhor que não tem amor pelo poder, mas sabe o poder do amor, de transformar as pessoas, de vencer o mal. Ele veio nos ensinar isto. Ele veio nos ensinar que o que importa mesmo é esse amor sacrificial. O Senhor Jesus Cristo disse que se alguém quiser segui-lo, precisa negar-se a si mesmo, como ele fez, tomar a sua cruz. Quero convidar você a fazer isto. De acordo com Jesus, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de Jesus, do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Deus, salvá-la. Quero convidar você a revelar para o mundo inteiro aquele que foi o segredo messiânico. Não é mais. O Senhor Jesus Cristo manda que você e eu anunciemos em todo o mundo, a todas as pessoas, que Deus dá prova de seu amor para conosco, em que o Messias morre por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Vamos, pois, anunciar com amor, no poder do Espírito Santo, aquilo que um dia foi o sigilo, o segredo do Messias Jesus, mas que não é mais. Porque assim é que nós seremos felizes e faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.